E vem conferir a crítica do filme O Jardim das Palavras. E um dos filmes que eu assisti, reassisti, até pelo seu tempo de duração, dá pra você assistir várias vezes, é o filme O Jardim das Palavras. Inclusive, eu também tenho o mangá dele. Filme esse que foi escrito e dirigido por Makoto Shinkai, um diretor que eu gosto muito. E quando você assiste esse filme, você já consegue ver uma evolução técnica do seu trabalho. Quando você vê muitas vezes alguns gifs de pessoas elogiando a animação de alguns filmes, principalmente no ponto de detalhes de algumas coisas mais comuns, como comida, como fazer comida, como cenários, você sempre vê algumas cenas de alguns filmes. E um dos filmes que sempre aparecem é O Jardim das Palavras. Porque a evolução técnica, por exemplo, de 5 centímetros por segundo para O Jardim das Palavras é gigantesco. A perfeição nos detalhes e aquele detalhe que parece até real é de impressionar. Makoto Shinkai na parte de animação entrega algo fantástico aqui. Desde a parte que é a dificuldade de fazer a animação de uma chuva, que parece completamente real, até um ponto de realmente, pessoas que estão passando na sala, que só estão vendo um filme, tem certeza que ele vai até pensar que aquilo não é uma animação, de tão bem feito, de tão detalhado que é o filme aqui. E outra coisa que eu gosto muito do ponto da animação desse filme é como o Makoto Shinkai brinca com diferentes técnicas para fazer seus filmes. E aqui não é diferente. Em vários momentos você vê que ele usa técnicas diferentes de animação para fazer com que o filme tenha algo diferente, conte sua narrativa de uma forma diferente. Mas de novo, é uma animação para se destacar em todos os sentidos, desde a parte da cidade até o ponto de quando mostra detalhes mais simples, que seria uma comida, mas para dar muito detalhe a ponto de parecer real, até no ponto de como ele muda o clima. Já falei na crítica que eu fiz de 5 centímetros por segundo. O Makoto Shinkai ele usa muito a animação e os cenários e também no ponto de como ele vai contar a história daquela cidade, que a história vai se contar para poder criar mais camada para os personagens, criar mais camada para o mundo como um todo. E aqui não é diferente. Ele faz com que Tóquio seja vista de uma forma diferente nesse filme. Ele faz com que a grande cidade, a cidade grande, mostre como, apesar de ser uma cidade grande e que tem muita gente o tempo todo ali, ao mesmo tempo a grande quantidade de pessoas, também gera uma certa solidão em outras pessoas. Não é porque você tem muita gente que isso não vai gerar uma solidão pra você. Então ele brinca com isso. E ele brinca muito com isso através do clima, através da quantidade de pessoas e também na parte que ele gosta de brincar muito, que é a ideia da natureza. No ponto de, quando eles estão em dias normais, com a cidade cheia, você percebe como aquela cidade parece até meio ser sufocante para aqueles dois personagens do filme. E você percebe que quando aquela professora e aquele aluno se encontram naquele parque em dias chuvosos, cria até um clima de paz para eles. E é aquela ideia de você se reconectar com a natureza, que ele brinca em muito nos seus filmes. Então a parte da animação, eu gosto muito da fluidez e da beleza, de impressionar que esse filme tem. E no ponto de como ele brinca com a ideia do romance de uma forma diferente, assim como ele fez em 5 centímetros por segundo, como ele vai fazendo críticas futuras que eu vou fazer aqui, que é O Tempo com Você e Your Name, você consegue ver como ele consegue brincar diferente com a ideia do romance, a ideia do amor e como ela pode funcionar diferente para diferentes pessoas. Aqui, por exemplo, a brincadeira que ele faz é em relação a ser uma mulher mais velha com um homem mais jovem e como as expectativas de vida deles são bem diferentes. Enquanto um está começando ali a sua carreira, pensando no seu futuro, pensando em sonhos futuros, a outra está pensando mais, está num momento da vida que ela não vê mais tanta perspectiva assim. Ela já teve um momento de ter grandes sonhos, mas que ela não tem uma grande perspectiva. E o romance entre esses dois, que começa a florescer nesse filme, você consegue perceber muito bem que a diferença de idade acaba afetando eles. E como, às vezes, quando chega mais num ponto do filme, você também consegue até analisar como a sociedade acaba fazendo com que eles se julguem pela idade deles. Não pelo amor que um sente pelo outro, não pela parte de relacionamento que eles acabam criando ali através daqueles dias chuvosos, e sim pelo como a sociedade vai julgar a diferença de idade, principalmente dela por ser uma mulher. Então é muito interessante ver essa discussão que ele apresenta aqui, com uma boa animação, com uma ideia de história interessantíssima e com dois personagens que é bem trabalhado ao longo do filme. A gente tem um filme com com boas discussões e com uma história que aí sim, ela é boa, mas poderia ser melhor trabalhada, ser mais desenvolvida. E aí entra no mesmo problema que o diretor teve quando ele fez os 5 centímetros por segundo. Ele fez um filme de 1h03 lá, onde o filme ele quer contar 3 histórias diferentes. Só que quando ele vai contar, você sente que ele não consegue desenvolver tão bem essa história
no ponto de ser pouco tempo de filme. E aí que acontece a mesma coisa. Aqui é um filme de 45 minutos, praticamente um curta, onde ele tenta trabalhar muitos elementos que poderiam ser melhor trabalhados se o filme fosse um pouco maior. Por exemplo, quando chega numa parte da escola, a gente vai conhecer um pouco mais daqueles personagens fora daquele parque que eles se veem, eu acho que o filme não consegue desenvolver muito aquilo, porque tem que focar muito no casal, porque esse é o foco do filme. Então, por exemplo, quando o nosso protagonista chega em casa e mostra como ele tem que trabalhar para sustentar a sua vida futura, a sua futura faculdade, como a gente vê que a mãe dele nem é sempre presente, quando a gente vai ver a ideia com o irmão dele, a gente vê muito pouco, porque o filme não tem tempo para explorar isso. Quando chega na escola, você vê que tem toda uma premissa, um subplot na escola que seria super interessante de se desenvolver, algo que o filme também não consegue fazer, porque não tem muito tempo. E até os personagens, se tivessem mais tempo de tela, a gente conseguiria conhecer mais e entender melhor eles, algo que eu sinto uma falta aqui também, porque o que acontece nesse filme? Em muitos momentos, o Makoto Shinkai, sabendo que ele tem pouco tempo de filme e ele não vai conseguir usar muito, em alguns momentos, a sutileza, ele até faz com que o filme tenha algumas narrações em off pra gente sentir realmente o que eles estão sentindo, pra meio que tentar forçar uma relação. E é que eu falo, se o filme fosse um pouco maior, com a sutileza da animação que ele tem, com a sutileza de contação narrativa, eu tenho certeza que o Jardim das Palavras poderia ser um filme onde ele realmente fosse mais lembrado, mais memorável, se exatamente ele tivesse mais tempo para desenvolver tudo o que tá falando ali, porque com uma ótima animação, com uma trilha sonora muito boa e também com um elemento forte que é uma boa discussão, uma boa temática, trabalhar o romance de uma forma diferente, eu acho que, de novo, se o filme fosse um pouco maior, com o tempo mais desse diretor conseguir trabalhar mais algumas discussões que ele tem ali, o filme seria muito mais marcante, ele seria muito mais, talvez, querido da carreira dele. Mas, infelizmente, é um filme que ele é muito bom, vale seu tempo, inclusive, aproveita que ele só tem 45 minutos e é uma boa experiência de se assistir, mas, mesmo assim, eu acho que ele poderia sim ser melhor do que ele foi, se tivesse mais tempo para desenvolver algumas temáticas e algumas ideias que o filme apresenta. Concluindo, O Jardim das Palavras é um filme que tem uma ótima animação, uma animação excelente, de encher os olhos, que mostra muito bem a qualidade que esse diretor tem. A parte técnica desse filme é impecável, trilha sonora, direção e animação é de encher os olhos. A parte da história, ela é interessante e a discussão que ele apresenta aqui eu também acho muito legal. O problema é, como eu falei, pela história não ter tempo suficiente de desenvolver coisas secundárias, histórias secundárias, personagens secundários e até fazer com que o casal tenha mais tempo em tela, o que vai ser provavelmente o futuro casal, eu acho que tudo acaba se enfraquecendo um pouco, porque a narrativa poderia ser mais forte e mais bem desenvolvida se tivesse mais tempo. Dessa forma, O Jardim das Palavras não é um filme ruim, é um filme que com certeza vale o seu tempo, mas com certeza se ele tivesse mais tempo, ele seria muito mais marcante e muito mais querido pelas pessoas se realmente ele tivesse mais tempo para ser desenvolvido como um todo. E por isso que eu fecho o filme O Jardim das Palavras com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme O Jardim das Palavras? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.